Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Entramos numa das semanas mais importantes da história do Glorioso. Amanhã o Botafogo terá uma decisão dentro do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Allianz Parque e no sábado simplesmente a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre as duas decisões, entendendo que um título é mais importante que o outro, contudo, o Botafogo precisa lutar pelos dois. Amanhã o Botafogo precisa ter força máxima contra o Palmeiras e sábado o Botafogo não pode ser atrapalhado por nada, nem pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, galera, infelizmente o Botafogo falhou recentemente dentro da competição nacional, mas tem plenas condições de vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Contudo, o Botafogo precisa ter calma. Eu vou repetir. A Libertadores não pode ser atrapalhada por nada, nem pelo Campeonato Brasileiro. Foco total no jogo de amanhã. Para os jogadores, para a comissão técnica, aqui nós já podemos falar sobre Brasileirão e Libertadores. Não tem como esquecer a final contra o Atlético Mineiro no próximo sábado. E dentro do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda tem grandes chances, principalmente se vencer amanhã, mas poderia estar mais confortável. Quando o Botafogo empatou com o Criciúma, dizíamos, ainda há tempo, e havia tempo. O Botafogo falhou contra o Cuiabá e mesmo assim teria condições de chegar ao Allianz confortável, até podendo ser campeão dentro da casa do Palmeiras. Só que o Botafogo empatou com o Atlético Mineiro fora de casa, tendo um jogador a mais desde o final da primeira etapa, e o Botafogo empatou com o Vitória no Newton Santos. Tropeçar? Todos tropeçam. Canso de falar aqui. O Palmeiras perdeu em São Paulo para o Atlético Paranaense. O Palmeiras perdeu dentro do Allianz por 2-0 para o Vitória, que estava na zona de rebaixamento. O Palmeiras empatou recentemente com o Red Bull Bragantino, que está muito mal no Campeonato Brasileiro. O Botafogo também perdeu pontos bobos. E se tivesse perdido pontos bobos para o Criciúma, a gente não queria. 65 mil pessoas no Maracanã. E até para o Cuiabá, a gente também não queria. O Botafogo ainda poderia estar confortável. Se tivesse vencido o Galo e Vitória, o Glorioso chegaria ao Allianz Parque com 4 pontos a mais que o Palmeiras, podendo abrir 7 e se garantir praticamente como campeão brasileiro de 2024. Porque depois do jogo com o Criciúma, o Glorioso deu resposta. Poucos dias depois, o Botafogo fez um dos maiores jogos de sua história, 5-0 no Peñarol em semifinal de Libertadores. O Botafogo venceu o Bragantino pelo Brasileiro fora de casa, 1-0. O Glorioso fez 3-0 no Vasco, no estádio Newton Santos, mas infelizmente falhou contra Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória. Viu o Palmeiras chegar também aos 70 pontos. Falhar uma vez, duas, dentro de um campeonato tão difícil? Compreensível. 4, 5, 6, a cobrança chega, infelizmente. Mesmo assim, como eu disse no início do vídeo, 70 pontos para o Botafogo, 70 pontos para o Palmeiras. Agora é vencer no Allianz e encaminhar uma possibilidade muito grande de título brasileiro. Só que, galera, o Botafogo é um time muito forte. O Palmeiras também é. O Botafogo tem plenas condições de vencer no Allianz. Venceu o Palmeiras no primeiro jogo no Campeonato Brasileiro, 1-0, gol do Tiquinho Soares. Venceu o Palmeiras no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, 2-1 no Newton Santos. Empatou com o Palmeiras, 2-2, saiu classificado nas oitavas de final da Libertadores, dentro do Allianz Parque. O Botafogo tem condições. Como o Palmeiras é um time muito forte, também tem condições. Então vem a outra parte, independentemente do que vier a acontecer, amanhã em São Paulo, o Campeonato Brasileiro não pode atrapalhar a vida do Botafogo na Libertadores. É difícil separar as gavetas, o torcedor fica chateado, fica preocupado com o Brasileirão. Entendo. Os jogadores precisam atuar amanhã e depois foco total no Atlético Mineiro, comissão técnica também. Se acontecer algo que a gente não quer que aconteça, o Botafogo não pode entrar numa crise, num nervosismo,
não pode mergulhar no problema. E se o Botafogo vencer, encaminhando uma possibilidade muito boa de título brasileiro, não pode se entusiasmar além da conta, acreditando que é franco favorito contra o Galo, não jogando futebol no sábado. O Botafogo, ao meu ver, é favorito contra o Atlético Mineiro, mas precisa confirmar no campo, jogar bola. O Botafogo precisa estar focado, precisa marcar muito forte, precisa atacar muito bem. Fabiano, você já está falando sobre o jogo com o Atlético Mineiro, sobre a final da Libertadores, mas ainda tem um Brasileirão. Galera, eu entendo. Eu quero muito ser campeão brasileiro. Eu estou muito chateado desde sábado com o que aconteceu contra o Vitória. Mas a gente tem que olhar para a história de uma forma mais abrangente. O Botafogo disputa no sábado o principal jogo, provavelmente, da história do clube. Final de Libertadores. O Glorioso não pode se deixar afetar por mais nada. Jogo amanhã. Foco total. Acabou o jogo com o Palmeiras? Ganhou, empatou, aconteceu algo que a gente não quer? Foco no Atlético Mineiro. Se o torcedor não quiser ou não conseguir separar as gavetas, dá para entender. Mas o clube tem que caminhar para a conquista da Libertadores. E conseguindo também o título brasileiro, ótimo. Já estive mais confiante com relação ao título brasileiro, obviamente. Estou menos confiante porque ficou mais difícil. E o Botafogo se colocou numa situação mais complicada, mas não jogo a toalha. Como é que eu vou jogar a toalha com o Botafogo tendo o mesmo número de pontos que o Palmeiras? Os dois estão com 70. Não tem como entregar os pontos. Claro que não. Que o Botafogo vá para a luta amanhã, inclusive com o time titular. Mas não pode ser atrapalhado na Libertadores. O Botafogo tem uma chance muito grande de confirmar um título internacional, disputar o Mundial de 2024 e tem disputa de título para ser campeão das Américas dentro do Mundial contra o Pachuca do México. Depois passando, tem o jogo contra o Al-Ahly do Egito e a possibilidade enorme de pegar o Real Madrid em 2024 ainda. Tem a vaga no Super Mundial de 2025. Tem a Recopa Sul-Americana contra o Racing em 2025. O Botafogo vencendo a Libertadores ganha ainda mais projeção, mais visibilidade, mais dinheiro e disputa vários títulos importantes. Então, além disso tudo, o título fala por si só. Libertadores. Vamos focar no Brasileiro amanhã, contra o Palmeiras. Fim de jogo, foco total no Atlético Mineiro. Fabi, mais uma vez, você já jogou a toalha? Não, amanhã, para mim, time John, Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano. Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. A não ser que algum jogador esteja desgastado fisicamente a ponto de não poder jogar para não estourar, visando a final da Libertadores. Se os jogadores estiverem em condições, e o Palmeiras também jogou no último sábado, todos no campo para um grande jogo, para a busca pela vitória, para encaminhar uma possibilidade gigante de título brasileiro. Aí fica tudo ainda mais bonito. Com o Botafogo vencendo o Palmeiras amanhã e buscando o título da Libertadores no sábado, coisa linda. Vamos para cima, vamos buscar. E hoje, galera, tem a entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge. Não poderei estar presente por alguns motivos. Estou gravando este vídeo, hoje não tivemos o nosso programa pauta, porque o meu amigo Vitor já está em Buenos Aires. Eu viajo amanhã, farei conteúdos da capital da Argentina em breve, falando a respeito do nosso fogão. Mas hoje, ao meio-dia, estarei no Charla Podcast, falando muito a respeito do Brasileirão, Libertadores, muito a respeito do Botafogo. Então, ao meio-dia, aqui no YouTube, Charla Podcast, estarei com Betão, com Cantarelli e companhia, galera. Todo mundo no Charla Podcast, hoje, ao meio-dia, estarei presente. Às 21 horas, estarei na Rádio Tupi, programa Tupi na Rede. Programa Tupi na Rede, com a apresentação do Gabriel Andreso, provável participação do meu amigo Wellington Arruda. Fabi, como ouço a Tupi? Através do Dial 96.5 FM ou aqui no YouTube. Você pode assistir ao programa no canal da Rádio Tupi ou no canal Tupi Esporte. Às 21 horas hoje também, segunda-feira, falando muito a respeito do nosso glorioso
e essas duas decisões. Então é importante o Botafogo compreender o que significa essa semana para a torcida gloriosa. Eu acredito que essa galera vai entender a importância da semana. Pois é, galera, então o Arthur Jorge vai dar a coletiva hoje, eu não vou estar presente, já expliquei os motivos. Mesmo se eu estivesse, seria difícil o Arthur Jorge responder para a torcida, através de uma pergunta minha, aquilo que eu gostaria de extrair. Porque recentemente o Botafogo teve dificuldade para fazer gols. E contra o Vitória, o Botafogo, além de tudo, foi frágil na marcação, principalmente no primeiro tempo. Tivemos uma escalação questionável com relação ao Tietê, o Alan no banco, nem entrou em campo, o Romero ficou fora do banco contra o Galo, foi importante contra o Bragantino e o próprio Vitória. O Matheus Martins vem entrando bem pelo lado esquerdo, foi assim contra o Galo e principalmente contra o Vitória também. Então eu teria alguma pergunta para fazer para o Arthur Jorge, claro, me baseando na parte tática, mas citando alguns jogadores. O treinador português não gosta muito de falar a respeito de peças, ele fala mais sobre o conjunto. Não só o Arthur Jorge, a maior parte dos treinadores na Série A do Campeonato Brasileiro trabalha dessa forma. Então, infelizmente, seria difícil conseguir extrair uma resposta que pudesse satisfazer a torcida. E não é satisfazer falando o que a torcida quer ouvir, mas entendendo o que o treinador tem a dizer. Seria mais complicado. Tomara que alguém consiga extrair essas respostas do treinador com relação a algumas peças e o encaixe no time. É claro que a pergunta tem que estar embasada dentro de uma parte tática, tomara que alguém faça e que o treinador responda da melhor maneira. Então eu comento aqui no canal Fabiano Bandeira num próximo conteúdo e mais tarde, se der tempo também, falo sobre as respostas de Arthur Jorge lá na Rádio Tupi, às 21 horas. Beleza, galera? Agora ao meio-dia, Charla Podcast, 21 horas, Rádio Tupi, canal Fabiano Bandeira com a galera alvinegra. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Quem já é inscrito, traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 54 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!